Olá pessoal, o meu nome é Marina e eu sou especialista em ajudar pessoas a atravessarem esse momento tão difícil e tão doloroso que é um processo de luto. E hoje, nessa aula, eu quero falar com vocês sobre o nosso maior inimigo. Esse fator que vai ser fundamental na nossa conquista, na nossa elaboração e organização diante do processo de luto ou não. E esse fator tão importante são os nossos pensamentos. Na verdade, a qualidade dos nossos pensamentos. Antes de qualquer coisa, eu quero que vocês entendam que diante de uma situação, o que mais importa, o que é mais fundamental não é a situação em si, mas sim o que eu penso dessa situação. Os nossos pensamentos, eles direcionam todos os resultados da nossa vida. E muitas vezes a gente nem tem tanta consciência disso, que saber da qualidade dos nossos pensamentos, né, e esse controle de qualidade vai ser fundamental para todas as nossas conquistas na vida. Se você que está me ouvindo percebe que na vida, fora do luto, você já tem uma organização de pensamentos mais otimistas, mais positivos, você vai ter uma maior facilidade em organizar os pensamentos diante de um processo de luto. Porque você já tem aquela tendência a uma aceitação, tá, de uma nova realidade. Você já tem aquela tendência de, diante de um problema, você respirar fundo, se acalmar e tentar entender o que é que você pode fazer, né? Ficar mais focado na solução do problema e não na lamentação de um problema. Então, se você já tem esse perfil de foco de solução, não no foco do problema em si, você vai ter uma maior facilidade. Não que isso vai tirar a sua dor, que isso vai te proporcionar assim, não sofrer diante de um luto. Imagina, todas as pessoas e todos os lutos, todos são muito dolorosos. Mas uma pessoa que já tem uma tendência a focar mais na solução e não no problema, ela vai ter uma maior facilidade de organização e elaboração deste momento. Mas se você for uma pessoa que antes do luto, já diante dos fatos da vida, tem uma organização diferente, seus pensamentos eles são muito mais negativos, mais pessimistas. Se você tem uma dificuldade imensa de organizar uma solução, você é muito mais focado no problema, nessa questão da lamentação, do desespero, você vai ter um pouco mais de dificuldade diante desse momento que é tão desafiador e tão doloroso. Mas então eu quero dizer para você que percebeu, nossa, realmente, eu diante da vida, eu tenho muitos pensamentos negativos, pessimistas, eu fico ali mergulhado no problema sem conseguir me organizar para observar a solução. Eu quero falar para você que isso é possível ser mudado, sim, tá? Que não é porque você já vinha com essa organização, né? Essa forma de encarar a vida, o mundo, que diante agora de um processo de luto você não pode mudar. Você pode sim, e é isso que eu quero fazer aqui. Eu quero te ajudar a transformar esses pensamentos. Eu vou dar um exemplo para vocês sobre o dirigir, tá? Quem aqui dirige, né, que tá me ouvindo e dirige, sabe que não foi tão simples esse ato, né, que é tão comum. Você vai olhar nas ruas, tem várias pessoas dirigindo, mas que ele não foi tão comum. Quando a gente começa a dirigir, a gente tem medo, porque é um hábito novo, né? Eu estou adquirindo um hábito novo. Eu fico insegura, eu não sou tão confiante na direção. E neste momento, quando eu vou pra rua dirigir, eu fico muito ansiosa, eu tenho que ficar pensando, nossa, eu tenho que apertar aqui o freio, o acelerador, a embreagem. E isso cansa tanto, suga tanto a nossa energia, mas que com a nossa insistência, a nossa prática, né, esse não desistir, nós vamos nos desenvolvendo
esses pensamentos do que apertar, o que fazer, vão ficando automáticos. E hoje, você, quando precisa dirigir, você pega o carro e vai sem pensar em nada. Já tá tudo muito mais automático. Por que eu contei isso para vocês? Porque é exatamente assim que acontece com essa transformação de um pensamento negativo para um pensamento positivo. No início, parece que a gente não vai conseguir. Cansa muito, é muito desgastante a gente ficar atento assim, nossa, olha eu aqui pensando negativo de novo. Olha eu focado no problema e não na solução. Isso cansa e muitas pessoas desistem no caminho. Por isso que eu contei da direção, porque eu quero que vocês entendam que uma pessoa só vai dirigir realmente lá na frente, já pegar o carro, ir para a estrada, para a pista, fazer tudo o que ela quiser com o carro, se ela não desistir, se ela continuar focada nessa possibilidade de conquista. Porque se diante da primeira aula de carro a gente pensasse, nossa, mas isso cansa muito, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, você ia parar ali, ia para casa e realmente você não iria conseguir. A mudança de pensamento positivo, de pensamentos negativos para positivo, ela exige muita persistência, foco, determinação. E é isso que a gente vai precisar agora. De muito movimento, de muita vontade de sair de tudo isso. Mesmo que você já tinha essa organização de pensamentos mais negativos, você vai ter que mudar. Até pessoas que já tinham uma organização mais positiva, diante de um processo de luto, ela cai, né? Cai o nível dos pensamentos, a gente acaba tendo aí pensamentos mais torturantes, depois eu quero falar um pouquinho melhor sobre isso. Isso é totalmente normal, que o nosso otimismo caia, que a gente tenha algumas dificuldades, né, de elaborar algumas situações, mas eu tô aqui para dizer para vocês que é possível sim a gente transformar os pensamentos negativos em pensamentos positivos, mas que isso vai precisar de muita determinação e dedicação. E que vocês realmente não desistam, que vocês sigam confiantes, porque se a gente conseguir organizar a qualidade dos nossos pensamentos, nós pegamos o caminho perfeito para nossa organização de qualidade de vida, mesmo diante de um processo de luto. Portanto, o que são esses pensamentos torturadores, pensamentos torturantes? São aqueles pensamentos que invadem a nossa mente, como comparações, culpas, aquela sensação de injustiça, de raiva, aqueles pensamentos que nos invadem muito no processo de luto, de que, nossa, eu podia ter feito diferente, eu podia ter falado algo, eu podia ter percebido aquela doença antes, eu podia não ter deixado o meu filho sair de casa. Aqueles pensamentos que eles desgastam totalmente a nossa vida, eles na verdade sugam totalmente a nossa energia. Porque são pensamentos totalmente desnecessários. E aí eu pergunto para vocês, ficar pensando no que eu não falei, no que eu podia ter falado, ficar pensando que naquele dia eu não podia ter deixado meu filho sair, ficar pensando que eu podia ter descoberto antes uma doença, uma situação, ficar pensando, comparando a minha vida dos outros. E né, no meu caso, que eu perdi minha mãe, ficar, nossa, mas todo mundo tem mãe, tem muita gente que tem mãe e eu não tenho. O que isso vai mudar na minha vida? O que isso vai ajudar na minha organização? O que isso irá diminuir as minhas dores? E a resposta, gente, é muito simples. Não melhora e não ajuda em nada. Esses pensamentos torturantes, eles destroem qualquer tipo de possibilidade de organização. E eu vou falar pra vocês, eu sei que eles vão invadir a mente de vocês, porque eles invadem a minha. Hoje invadem com menos frequência, porque eu já consegui me organizar. Mas no início do meu luto, eles invadiam com muito mais frequência. Conforme a gente vai se organizando, aumentando o nosso conhecimento,
nós conseguimos controlar um pouco mais esses pensamentos. Mas o que eu quero dizer para vocês? Nós não controlamos que esses pensamentos invadam a nossa mente. Não, não tem como, tá? Essa invasão desses pensamentos, ele vai acontecer. Todas as vezes que eu estou num lugar que eu vejo um filho, uma filha abraçando uma mãe, na hora vem na minha cabeça, ela tem e eu não tenho. Mas o que eu posso fazer então diante disso? Eu não controlo o surgimento, essa invasão de pensamento. Mas eu posso controlar, eu posso decidir, na verdade, quais serão os pensamentos que eu vou alimentar e os que eu não vou alimentar. Isso sim, a gente pode decidir. Então, diante de pensamentos complicados, de pensamentos torturantes, daqueles pensamentos que acabam com a nossa energia, o que vocês precisam entender? Que nós podemos sim decidir, definir quais os pensamentos que nós vamos alimentar. É nesse momento que eu quero que vocês fiquem muito atentos, é nesse momento que vai ser a passagem de um pensamento negativo, né, de um pensamento pessimista para um pensamento otimista e positivo. É na hora que eu for invadida, eu ter essa calma, esse discernimento de falar, vai me ajudar a continuar com esses pensamentos? Né? Eu vou ter algum ganho com isso? Provavelmente não. Então, neste momento, eu decido por não alimentar esses pensamentos que somente destroem todas as minhas possibilidades de organização e de superação. Eu decido pela paz, eu decido pela vida, eu decido principalmente pela aceitação. Quem não assistiu o último vídeo, eu falo sobre essa aceitação, porque a não aceitação é um pensamento torturador. Quando eu não aceito, quando eu sinto que eu estou sendo injustiçado, quando eu sinto todo esse processo de que não, isso não podia estar acontecendo comigo, se eu aceitar, eu estou abandonando a pessoa, estou deixando de amar. Quem não assistiu, vai lá assistir esse vídeo anterior, que é bem interessante. A aceitação, a não aceitação, ela é um dos pensamentos mais torturantes que a gente tem. Porque a gente acredita que se a gente não aceitar, parece que nós estamos ainda na briga para essa pessoa voltar. E, infelizmente, eu gostaria de dizer o contrário para vocês. Eu gostaria de dizer que isso é possível, mas não é, né? A morte é um fato da vida. Nossa finitude é um fato da vida. E nós não temos o controle do dia que isso vai acontecer, da hora, como, quando. Nós não temos esse controle, tá? Então, ter essa noção de finitude, ter essa noção de que a vida realmente vai terminar para todo mundo, me ajuda a aceitar em certos momentos que eu tiver com mais dor, com maior dificuldade. Então, eu gostaria de dizer para vocês que está na mão de vocês a decisão de alimentar ou não esses pensamentos invasivos que destroem as nossas possibilidades, que acabam com a nossa energia. E no momento que vocês forem conseguindo brecar essa invasão, a partir do momento que invade, brecar o alimento a esses pensamentos e transformar em pensamentos positivos, vocês estarão no caminho. É maravilhoso esse caminho da superação, esse caminho da organização, para que a gente tenha uma qualidade de vida bem interessante e para que a gente volte a sorrir e a sentir aí um prazer pela vida. Neste momento, eu quero passar um conhecimento para vocês que vai ser decisivo para que vocês realmente entendam quanto é importante que a gente somente alimente pensamentos positivos, pensamentos otimistas e que a gente elimine todas as possibilidades desses pensamentos que angustia, pensamentos torturantes. Então vamos lá, o nosso cérebro, ele não diferencia o que é fantasia do que é realidade. Olha só que interessante. No momento que nós pensamos algo, ele não sabe se aquilo realmente é só um pensamento ou se aquilo é uma realidade. Para ficar mais fácil, eu vou dar um exemplo para vocês, fora do luto, e depois a gente volta
pro processo de luto. Se eu estou na minha casa, tá? E eu ouço, tá à noite, estou na minha casa e eu ouço um barulho lá fora. Barulho, eu falo, nossa, será que é um ladrão? Neste momento que eu só pensei, nossa, será que é um ladrão? O meu coração, ele dispara, a minha boca fica seca, meu estômago pode começar a ficar enjoado, porque eu comecei a ficar com medo, a minha perna começa a tremer, e somente em um pensamento que eu pensei, nossa, será que é um ladrão? Todo o meu corpo, ele já começou a se preparar para que seja um ladrão, tá? Ele não sabia que era só um pensamento, só uma suposição que eu estava tendo. E aí eu fico com o meu pensamento comprometido, com as minhas decisões, né, que eu preciso tomar, ficam comprometidas. O medo vai invadindo, a insegurança, o desconforto. E realmente meu corpo inteiro já entendeu que no fundo da minha casa tem um ladrão. Mas até então foi só um pensamento, né? Foi só uma suposição que eu fiz. Mas o corpo já começa a sentir. E aí eu vou lá fora e descubro que na verdade não era um ladrão. Era um gato que pulou ali no meu quintal, acabou derrubando uma lata e fez um barulho. Eu achei que fosse um ladrão. Quando eu entendo que não era um ladrão, que era somente um gato, o meu cérebro ele demora para voltar, porque ele já tinha acreditado. Sabe aquele momento que a gente fala, meu Deus, e agora? Deixa eu ficar calma, olha, e a gente precisa de um tempo para o nosso organismo voltar e entender que realmente não era um ladrão, era somente um gato. E isso acontece na nossa vida em todo tempo, né? Em todo momento. Uma vez eu estava na minha casa, sentada, e eu comecei a chamar minha filha. Chamei uma vez, duas, três, e ela não me respondeu. Até então, estava tudo normal, mas naquele momento que eu chamei e ela não me respondeu, na terceira vez, me veio na cabeça somente uma palavra, na verdade: piscina. Eu tenho piscina na minha casa. E aquela palavra, só de eu falar agora, gente, eu já arrepiei de novo. Porque aquela palavra me invadiu, o meu corpo inteiro entendeu que algo tinha acontecido com a minha filha na piscina. E eu entrei em pânico. Eu não conseguia levantar para ir lá ver. A minha perna virou gelatina. Eu não conseguia andar, eu não conseguia ir até lá para saber o que estava acontecendo, porque eu entrei em pânico. E simplesmente foi uma palavra que eu pensei. Eu só pensei em piscina. Mesmo eu sabendo que tem a grade, que tem, né, aquela lona em cima, eu entrei em verdadeiro pânico e o meu corpo entendeu como se tivesse acontecendo. Porque depois que minha filha veio, ela só estava com fone de ouvido. E ela falou, mãe, eu tô aqui. Quem falou que passava? Eu fiquei ainda por muito tempo passando mal somente por uma palavra que veio ao meu pensamento. Por que eu tô explicando tudo isso para vocês? Para vocês entenderem como é péssimo, como é prejudicial quando a gente alimenta pensamentos torturantes. A gente alimenta sem perceber. Não é que vocês querem alimentar. Só que ao momento que vocês não alimentam pensamentos bons, vocês estão dando espaço para pensamentos ruins. E nesse momento, o nosso corpo inteiro está sofrendo. Ele sofre por quê? Porque ele acredita naqueles pensamentos. Ele não sabe diferenciar o que é só uma imaginação do que é uma realidade. Um outro exemplo para vocês, porque isso é muito importante que vocês entendam, é os sonhos. Vocês estão lá dormindo e aí acontece um pesadelo horrível. Quando vocês acordam desse pesadelo, passa já a sensação? Não! Muitas vezes vocês demoram 1 hora para voltar a dormir, para voltar a relaxar. Por quê? Naquele momento do sonho, o corpo acreditou que aquilo estava acontecendo, que você estava sendo perseguido, que tinha uma briga e o corpo está em alerta. Então, às vezes, a gente demora muito tempo para voltar. Entenderam por que é tão importante da gente manter pensamentos positivos e otimistas? Porque todas as vezes que a gente continua com a invasão dos pensamentos ruins, a gente dá alimento para esses pensamentos, nós estamos não só destruindo as nossas possibilidades de organização, mas também nós estamos judiando do nosso corpo.
Porque o corpo ele sente como se aquilo fosse real. Agora eu quero voltar para os exemplos de luto. Por quê? Uma vez uma mãe falou assim para mim: Marina, todos os dias eu lembro do velório do meu filho. E aí eu falo para vocês, já faziam 10 anos da morte do filho dela. Nesses 10 anos, gente, viver um velório, vocês sabem muito bem que é uma das piores coisas da vida. É uma sensação bem complicada, bem difícil, e eu não desejo isso pra ninguém, mas eu sei que todo mundo vai passar porque eu já passei. Então, somos humanos e vamos ter que enfrentar essa situação. Agora, vocês imaginam uma pessoa que vive 10 anos de velórios todos os dias. Porque o corpo dela não entende que é somente uma lembrança. Então, há 10 anos, ela revive aquele momento do velório. E o corpo dela entende que há 10 anos ela vai no velório de um filho todos os dias. Vocês conseguem compreender como isso é prejudicial para o corpo, para a mente, para a energia, para a nossa organização, para tudo? Olha como isso é terrível. Depois que eu falei isso com ela, ela ficou: nossa, eu não acredito, sério? Assim, e hoje, né, porque ela é minha paciente, hoje ela já falou: nossa, é totalmente diferente. Eu não deixo esses pensamentos, quando eles vêm eu já corto, porque não vai adiantar em nada. Então, o que eu quero dizer pra vocês? Ficar revivendo o que a gente não falou, o que a gente não fez, ficar revivendo todos os dias aqueles momentos no hospital, ficar revivendo o momento da notícia, ficar revivendo comparações, sentimentos de injustiça, tudo isso prejudica demais o nosso corpo todo. E a nossa mente, ela vai perdendo a energia boa. Porque são muitos pensamentos de tortura, muitos pensamentos negativos. E isso é realmente bem prejudicial. Tomara que eu tenha conseguido fazer vocês entenderem a importância de organizar esses pensamentos. A importância da gente cortar os pensamentos negativos e que a gente possa aí se abrir para pensamentos bons, só alimentar essa transformação, transformar os pensamentos ruins nos bons. Porque para tudo isso a gente tem técnicas e a gente precisa treinar sempre. Eu sempre falo, gente, o luto ele não é só sentimento. O luto precisa ter conhecimento, nós precisamos de conhecimento, porque quanto mais conhecimentos a gente tem, mais seguros e confiantes a gente fica para passar por esse momento tão difícil. Então eu quero dizer aqui para vocês que é possível, tá? Tem várias maneiras de mudar esses pensamentos, mas que uma delas é realmente a gente bloqueando e eliminando esses pensamentos. Na hora que ele surgir, ok? Porque eu não consigo segurar esse surgimento, mas que dali pra frente eu elimine, eu só alimente coisas boas, pra gente conseguir ter uma energia de vida maravilhosa, porque pensamentos torturantes não trazem ninguém de volta, não ajudam no nosso processo, pelo contrário, só prejudica todas as nossas possibilidades de organização e de superação nesse momento tão delicado e tão doloroso. Vocês sabem a diferença de dor e de sofrimento? É isso que eu quero falar com vocês agora. Porque a dor, ela é algo físico, tá? Ela dói e é físico. E o sofrimento é o meu pensamento diante de uma dor. Olha só que interessante isso. Então a dor, gente, presta muita atenção nisso, a dor é física. Nós tomamos remédios, muitas vezes tem remédios que não resolvem, né? Quem passou períodos aí em hospital sabe que tem pacientes que tomam morfina para dor e não passa dor. Tem realmente dores físicas que elas são bem complicadas de ser tiradas. Mas o sofrimento são como eu penso de uma dor, o que eu penso diante de uma dor. Então, se eu estou andando e eu tropeço, torci o pé, praticamente quebrou, a dor que eu vou sentir, ela é imensa, imensa, e não tem como eu não sentir, porque tá doendo. Então, eu já vou pro hospital, eu vou tomar
medicamento, vou ver se vai precisar de cirurgia ou não, porque se eu quebrei o pé, enfim, se eu vou precisar de tratamento. Só que o sofrimento é o que eu penso dessa dor. Então, por exemplo, meu Deus, será que nunca mais eu vou andar? Será que quebrou mesmo? Eu vou ter que amputar meu pé? Será que minha vida acabou por causa disso? Isso é um sofrimento, é o que eu penso diante de uma dor. Só que o meu pensamento pode ser diferente. Após eu torcer o pé, eu posso pensar assim, calma, eu já estou indo para o hospital, o que tiver que acontecer vai acontecer, eu já estou fazendo a minha parte, vai dar tudo certo, vamos esperar para ver o que o médico vai falar. Olha como mudou. No primeiro momento, o meu pensamento diante da dor era, meu Deus, e agora como é que eu faço? Eu perdi o pé, eu não vou poder mais andar. Aquela coisa desesperadora. Então eu tive muito sofrimento. No segundo momento que eu pensei, não, calma, eu já tô indo pro hospital, vamos ver o que o médico vai falar. Eu estou sofrendo, mas estou com outro tipo de sofrimento. Eu não estou no auge, naquele desespero total. Então, o que eu quero dizer para vocês é que a dor é física. É algo físico. E o sofrimento é o que eu penso de uma dor. Então, a dor do luto, ela é algo físico, tá? Dói de verdade, não é uma dor emocional, dói. É uma angústia tão forte que dói todo o peito. Às vezes, dói o corpo todo, tá? Inteirinho, dói as articulações, as juntas, dói a cabeça, dói o estômago, dói realmente. Nós temos aí vários prejuízos, porque tem pessoas que tampam tudo aqui, essa parte dói tanto, fecha, que a gente não consegue nem beber água. Então isso é uma dor física. E o sofrimento do luto é o que eu vou pensar deste luto. Então, meu Deus, será que a minha vida acabou? Será que vai ser possível voltar a sorrir? Será que isso? Será que aquilo? Por que isso aconteceu? Enfim, é isso que eu quero que vocês fiquem bem atentos. Cuidado com os pensamentos que você tem diante de uma dor. Porque a dor do luto, ela é física e ela dói muito. Só quem passou sabe que não é uma dor emocional, é uma dor física. Dói tudo. Dói tudo. Tem pessoas que desenvolvem, né, as doenças psicossomáticas, dores de cabeça. Elas começam, né, elas vêm por causa de uma emoção muito forte, mas ela é física, ela dói de verdade. Mas eu quero que vocês pensem nesse, como é que eu vejo o sofrimento, ele é relacionado ao que eu penso de tudo isso. Eu já falei isso e eu vou repetir para vocês. As situações da vida, elas vão acontecer, né, na minha casa, na de vocês, de todo mundo, são situações. As situações são praticamente a mesma. Só que o que vai diferenciar é como eu vejo essa situação, é como eu encaro essa situação, é como eu me posiciono diante da situação, né? Diante de um desemprego, né, de uma notícia de desemprego, se 10 pessoas receberem essa notícia hoje, a situação é a mesma, 10 desempregados, ok? Só que como essas pessoas vão encarar, se posicionar diante dessa situação, vai ser totalmente diferente. Cada um vai ter um posicionamento, um sofrimento diferente. Uns vão pensar, minha vida acabou, nunca mais vou arrumar outro emprego, e agora como é que eu vou fazer para pagar minhas contas? O outro vai pensar, nossa, meu Deus, e agora? Mas eu preciso me organizar porque eu preciso de um novo emprego, porque eu preciso pagar minhas contas. Olha como a dor é a mesma, só que como a pessoa vai reagir, se posicionar diante da dor é diferente. Então é isso que eu quero dizer para vocês. Os nossos pensamentos, eles podem ser os nossos maiores inimigos. Mas eles podem ser os nossos maiores amigos. Se vocês entenderem o que eu estou explicando, se vocês realmente compreenderem a importância dessa transformação de pensamento, eles podem ser os nossos maiores amigos e o fator decisivo para que a gente volte a viver, para que a gente volte a sentir prazer pela vida e que a gente tenha aí uma qualidade de vida que a gente merece. Pessoal, um grande beijo para vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, coloquem aqui, façam perguntas, encaminhem para as pessoas que vocês saibam
que precisam ouvir aqui o que eu falei, tá? Um grande beijo e até a próxima aula.